Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tirar aqui um tempinho para falar um pouco do governo de Vargas, denominado de Estado Novo. Uma das primeiras medidas adotada por Vargas foi revogar e anular a Constituição de 1934, que trazia consigo características liberais. E essas características eram totalmente contrárias a uma forma de governo que Getúlio Vargas queria implantar, que passaria a ser chamado então de Estado Novo. Vargas criou a chamada Carta Constitucional, dando amplos poderes para o seu governo, combatendo supostas ameaças do Plano Cohen. Muito bem, esse Plano Cohen, de uma certa maneira, foi uma criação, uma invenção de Getúlio Vargas, porque, segundo ele, essa medida foi para combater uma possível intervenção, uma ameaça, ou também podemos chamar de uma revolução comunista. Muito bem, só lembrando que esse projeto de implantar aqui no Brasil o sistema comunista ia totalmente contrário à vontade, aos princípios, principalmente da classe dominante, que eram os latifundiários. Então, com isso, podemos entender que Vargas, ele teve sim o apoio da classe alta. Muito bem, mediante esse momento, Vargas criou algumas medidas. Medidas essas que são fortalecimento do executivo. E nós sabemos que Vargas representava quem? Representava o executivo. Perante esse fortalecimento, Vargas ele enfraqueceu o legislativo e o judiciário, diminuindo então a autonomia dos estados e municípios. Então, com isso, governadores e prefeitos começaram de uma certa maneira a estar submissos ao governo, às ideias de Getúlio Vargas. Vargas também passou a nomear seus governadores, ou seja, quem estaria de frente governando os estados? Seriam governadores escolhidos diretamente por Getúlio Vargas, não pela população. O legislativo totalmente submisso ao executivo. Sabemos que o legislativo aqui é responsável em criar leis. Então essas leis agora estavam sendo direcionadas totalmente por Getúlio Vargas. Então automaticamente ele implantou aqui um sistema de poder, quase que poder absoluto, subjugando os demais poderes. E exaltando o quê? Exaltando o executivo. Outra medida também de que Getúlio Vargas criou, que criou um momento de revolta, foi a chamada extinção de todos os partidos políticos, inclusive A e B, Ação Integralista Brasileira. Lembrando que foi a A e B que apoiou Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deu origem, nós chamamos de Intentor Integralista de 1938. Então, os líderes da A e B, em uma tentativa de golpe de Estado liderado pelo integralista, que era o componente da A e B, que tinha apoiado Vargas no Plano Cohen, estavam se sentindo excluídos do governo. Ou seja, eles sempre estiveram do lado de Getúlio Vargas, era o partido de Getúlio Vargas, e com isso agora Getúlio Vargas, de uma certa maneira, nessa medida, excluíram então aqueles membros do partido. E não só o membro, mas o partido, por assim dizendo. Essa tentativa foi reprimida pela guarda de Getúlio Vargas. Obviamente Getúlio Vargas não cruzou os braços, não ficou ali vendo a coisa acontecer. O movimento foi reprimido. O seu líder, Plínio Salgado, ele foi expulso do país e os demais então foram presos. Agora a preocupação de Getúlio Vargas foi em dominar a população. Para isso, algumas ações foram tomadas, como, por exemplo, o uso da força e repreensão para garantir o apoio ao governo. Então, aqueles que tinham ideias, comportamentos contrários a Getúlio Vargas, de uma certa maneira, eles eram repreendidos mediante o seu comportamento. Prisões, torturas, extradições para combater o quê? Os opositores. Então, aqueles que se colocavam contra Getúlio Vargas, de uma certa maneira, eles eram sim perseguidos. Nesse mesmo momento foi criado o ADIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, controlando todos os meios de comunicação. E nós sabemos que Getúlio Vargas ele começou assim a controlar os meios de comunicação através de censura. E um dos pontos interessantes que nós podemos mencionar aqui também, que Getúlio Vargas criou, foi chamado a Hora do Brasil. A Hora do Brasil sempre era no mesmo horário, onde Getúlio Vargas ele utilizava esse meio de comunicação para falar direto ao povo. Obviamente, das suas ideias, mostrando aquilo que ele queria mostrar. Na época, quais eram os grupos sociais?
Primeiro nós temos as Forças Armadas. As Forças Armadas sempre esteve presente no governo de Getúlio Vargas, presente nos principais acontecimentos de Vargas, no golpe de 1930, na repreensão ao comunismo. Então, de uma certa maneira, as Forças Armadas eles começaram a ter espaço no governo de Getúlio Vargas. Tanto é que eles começaram a reivindicar, como por exemplo, a modernização bélica. E eles assumiram também o comando das Forças Armadas Públicas. E um ponto interessante também aqui que podemos salientar é que as Forças Armadas também começaram a participar das decisões de Getúlio Vargas. Logo em seguida vem a classe média. O que Vargas fez? A criação de um departamento administrativo público, onde ele começou a criar forma dessas pessoas a entrar nos cargos públicos, para assumir os cargos públicos administrativos, que até então era, de uma certa maneira, escolhido por Getúlio Vargas. E nós temos a classe operária, que é a massa da população do Brasil, era e ainda é. O que Getúlio Vargas fez? Criou leis trabalhistas. Então essas leis trabalhistas, todos nós já conhecemos elas, e aí houve também uma aproximação dos sindicatos. Só que essa aproximação dos sindicatos de Getúlio Vargas foi principalmente para controlar, para conhecer. E em determinados momentos, Getúlio Vargas ele chegou a coibir algumas decisões. Então foi uma aproximação, de uma certa maneira, fiscalizando as ideias e as manifestações dos sindicatos. Vargas utilizou os meios de comunicação para se promover. Então os meios de comunicação agora, como falamos lá atrás, na hora do Brasil, então Vargas começou a mostrar uma forma de governo. E essa forma de governo deu a ele o título de governo populista. Também foi chamado de quê? Pai dos pobres. Nós colocamos aqui os 3 princípios básicos do governo de Getúlio Vargas: o nacionalismo, o anticomunismo e o autoritarismo. Muito bem, queridos. Um abraço para vocês, tudo de bom, espero que tenha contribuído. Tamo junto.